Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou mostrar como transformar uma camisa polo em uma blusa baby look. É bem simples e fácil. Então vamos juntos comigo ao vídeo? Para transformar essa camisa polo em uma baby look, eu usei uma régua em curva, uma régua reta, uma caneta para tecido e uma tesoura. Dobrei a camisa ao meio, deixando a parte da frente para dentro e a parte das costas na parte externa. Usei primeiro a régua em curva. O lado de dentro da curva deu certinho na cava. Então eu marquei com a régua e fiz a mesma medida. Deixei sobrando um pouco da régua, porque depois no cortar a manga e tirar ela da blusa, então vai dar um pouco de diferença. E depois eu posso também tirar essa diferença se faltar na cava. Depois, com uma régua reta, eu risquei o ombro. E o decote eu risquei normal. Fiz um decote redondo, porque eu vou cortar os dois juntos. Depois o da frente eu tiro a diferença. Iniciei primeiro cortando as cavas. Depois cortei os ombros. Na bainha da barra não vai ser preciso mexer, porque ela já tem esse acabamento com fendas nas laterais. Para finalizar, cortei o decote. Cortei os dois juntos, o decote das costas e o decote da frente. Dei mais uma recortada nas cavas para fazer um pequeno ajuste. Depois, se precisar, eu tiro mais um pouco, se as mangas não encaixarem. Então, aqui na parte da frente, onde tem essa abertura que vai os botões, eu cortei fora e fiz um decote V arredondado. Depois de cortar essa parte, com a régua em curva, eu fiz um decote V arredondado. Risquei com a caneta usando a régua em curva. E depois cortei mais um pouco. Então, com o decote cortado, cortei também 1 cm dos ombros da frente. Tirei também as mangas para pregar na blusa. Então, iniciei cortando do lado da costura da overlock. Fiz um pequeno corte e continuei cortando. Fiz o mesmo procedimento do outro lado da manga também. Após tirar as duas mangas, juntei as duas e dei mais uma recortada nas cavas. Para acertar bem o tamanho das duas mangas. Para finalizar o corte, aproveitei esse restante do tecido que sobrou da parte das costas, cortei bem na listra para aproveitar o tecido cinza. Depois de cortar, dobrei o tecido ao meio, fiz uma medida de 7 centímetros para aproveitar bem o tecido. Depois de fazer essas marcações, então cortei. Segurei bem firme o tecido e cortei. Depois de cortar, então dobrei novamente o tecido ao meio e cortei em duas partes para fazer a gola da blusa. Depois de cortar, então eu dei mais uma refilada. Ele vai ficar na largura de 1,5 cm depois de pronto na peça. Após cortar a camisa polo para transformar em baby look, então ela vai ficar assim. Eu vou montar ela e vou levar para fechar na overlock. A gola vai ficar com um transpasse na parte da frente e com uma emenda no decote das costas. Eu vou pregar ela assim. Então, com a blusa cortada, vamos para a parte da costura. Na reta, iniciei preparando a gola. Eu vou pregar somente o início da gola, depois eu finalizo na overlock. Então, eu vou juntar as duas partes da gola assim. Depois de juntar, prendi na reta com uma costura. Prendi os dois lados da gola. Depois de prender os dois lados da gola, deixando ela transpassada, então iniciei pregando no V da blusa. Coloquei o V da gola bem no V da blusa e prendi com a agulha. Depois de prender a gola, então fiz uma pequena costura de uns 3 centímetros, bem pela beirada da gola, porque depois na hora de fechar na overlock, eu não vou tirar nada do tecido da gola, somente do tecido da blusa.
Para fazer a outra costura do outro lado, então eu coloquei a agulha bem em cima da costura anterior. Iniciei a costura do lado do avesso da blusa e fiz uma pequena costura novamente, só para fazer o início da costura na gola, porque depois eu vou pregar primeiro na overlock para depois fazer um pesponto por cima. Continuando a costura, vou levar na overlock para fechar os ombros e pregar a gola. Na overlock, iniciei fechando os ombros. Depois de fechar, dei uma conferida no ponto e continuei a costura. Depois de fechar os ombros, então fechei a gola. Mas antes de fechar a gola, eu medi o decote das costas. Ao fechar a gola, eu tirei mais de 1 centímetro do tecido. E iniciei pregando pela parte do V, da parte da frente. Ao pregar a gola na overlock, não tirei nada da gola. Refilei somente o tecido da blusa. Coloquei a emenda da gola bem na marcação do meio do decote das costas. E fui desenrolando a gola e fui pregando. Como essa malha aqui, ela enrola bastante, então eu costurei devagar. Fui desenrolando a gola e costurando. E essa gola V, depois de pronta, ela vai ficar com 1,5 centímetro de largura. Depois de finalizar a costura na gola, pregando ela na blusa, esse é o resultado. A gola ficou perfeita. Continuando a costura, depois de pregar a gola na blusa, então iniciei pregando as mangas. Juntei bem as duas costuras das laterais, a costura da manga e a costura da lateral, e preguei na peça. Fui ajeitando e pregando. Continuando a costura, preguei a outra manga também. Depois de pregar as mangas na blusa, então levei na reta para fazer o acabamento no decote. Como as mangas já estavam com as bainhas prontas, então é só fazer o acabamento do decote. Então, com as mangas pregadas na blusa, é só fazer o acabamento da gola. Vou fazer um pesponto por cima da gola em volta de todo o decote. Então, para fazer a costura, desvirei a blusa do lado do avesso e iniciei costurando em cima do ombro, pela parte das costas. Sempre acompanhando a costura com o pé calcador, para não escapar o pesponto. Eu fiz um pesponto bem fino em cima da blusa, em volta de todo o decote. Quando chegou aqui no V da parte da frente, eu girei a blusa e conferi se o V estava bem na direção da agulha. Então, como ele estava bem centralizado na agulha, eu continuei costurando. Para facilitar mais na hora de costurar, você pode também marcar com uma caneta bem o V da blusa. Fazer a costura com tranquilidade. Então, finalizando a costura, esse é o resultado. Com esse pesponto, é uma gola simples, mas ficou perfeita. Espero que vocês gostem. Se gostaram, curtam, compartilhem, deixem aí os seus comentários. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até o próximo vídeo.